Em 1994, 3 jovens residentes do convento de Santa Lúcia, na Itália, desapareceram sem deixar rastros. Sem gritos, sem luta, sem corpos. Apenas 3 camas frias e uma cela murada. A igreja silenciou o caso, chamando-o de fugitivo. Mas em janeiro de 2025, uma freira moribunda quebrou 30 anos de silêncio. O que ela revelou abalou os alicerces do Vaticano. Uma confissão tão arrepiante que a gravação foi lacrada, por ordem papal. Situado a mais de 1000 metros de altitude, isolado nas dobras esquecidas dos Apeninos, o convento de Santa Luzia assemelha-se a uma relíquia congelada no tempo. Construído no início do século XVII, suas paredes austeras, cobertas de era enegrecida, agarram-se à rocha como um broto da montanha. Não há estrada direta, nem sinal telefônico confiável. Um lugar isolado do mundo, perfeito para a contemplação. E talvez para o esquecimento. Junho de 1994. A Itália se prepara para receber o verão, mas lá em cima, na névoa espessa da floresta, o calor parece parar nos portões de pedra. O convento abriga cerca de 20 irmãs, a maioria noviças, que vieram de toda a Europa para escapar do barulho do século e mergulhar em uma vida de silêncio, oração e renúncia. Nada as predestinou a virar manchete. E, no entanto, na noite de 4 para 5 de junho, 3 delas desapareceram. Irmã Ana, de 22 anos, italiana. Irmã Maria, de 19 anos, austríaca. Irmã Lúcia, de 21 anos, espanhola. 3 jovens piedosas e discretas, sem antecedentes disciplinares, famosas por seu zelo espiritual. O que sabemos com certeza? Elas foram vistas pela última vez na missa da noite, por volta das 21h, na pequena capela do claustro. Depois, nada. Na manhã seguinte, a cela que compartilhavam estava vazia. Seus pertences estavam em ordem. As camas estavam arrumadas. Rosários jaziam sobre os travesseiros. Nenhum sinal de luta, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta arrombada. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, disseram algumas das irmãs, como se algo tivesse sido arrancado da própria pedra do prédio. A Madre Superiora não deu o alarme imediatamente. Oficialmente, ela esperava que fosse um surto temporário de dúvida, uma fuga espiritual, uma crise vocacional. Levou 48 horas para que um policial da cidade de Núrcia viesse inspecionar o local. Ele deu uma olhada rápida, fez algumas anotações e trocou algumas palavras com as freiras. Segundo ele, nada justificava uma mobilização mais ampla. O relatório final é lacônico. Provável ausência voluntária. A palavra desaparecimento aparece apenas no final da página, sob o título de Menções Secundárias. Sem cão de busca, sem busca na mata, sem apelo a testemunhas. Em outras circunstâncias, talvez, o caso merecesse uma atenção mais aprofundada. Mas estamos em 1994, num canto remoto da Itália, e as vítimas são 3 jovens sem voz, sem família próxima na região, sem importância na mídia. Então, nós registramos, rapidamente e discretamente. Semanas se passam, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma prova de vida, nem uma peça de roupa encontrada, nenhuma pista.
É como se as 3 jovens tivessem desaparecido no ar. Alguns padres sugerem uma fuga organizada. Outros falam de uma vocação sufocante. A igreja permanece em silêncio. Prefere evitar perguntas. E, acima de tudo, evitar respostas. No entanto, um detalhe continua a intrigar os poucos investigadores que, anos depois, ousam reabrir o caso. Os registros internos do convento, mantidos à mão todas as noites pela Madre Superiora, não mencionam nenhuma anomalia naquela noite. No entanto, a linha correspondente a 5 de junho de 1994 está simplesmente desaparecida, arrancada do caderno, com cuidado e capricho, como se aquele dia nunca tivesse existido. Esse detalhe, por si só, poderia ter sido descartado como um mero erro administrativo. Mas, em um lugar onde cada minuto de oração é registrado com rigor militar, a ausência de um dia inteiro se torna um grito nas sombras, um vazio à espera de ser preenchido. Ainda mais estranho, nenhum membro do clero designado para Santa Lúcia jamais concordou em comentar os eventos. Entrevistados muitos anos depois, alguns anciãos falaram de um silêncio forçado. Outros, mais raramente, deixavam escapar olhares furtivos e murmúrios ambíguos. Eles não deveriam estar lá. Ou mesmo, eles foram enviados para equilibrar alguma coisa. Mas em 1994, ninguém queria ouvir esse tipo de conversa. A Itália estava preocupada com outros escândalos, outros casos, mais visíveis, mais comercializáveis. E, francamente, quem se importava com 3 freiras que desapareceram de um antigo mosteiro no topo de uma montanha? Foi assim que a história poderia ter morrido, numa gaveta lacrada. Uma nota de rodapé nos arquivos da prefeitura. Um rumor enclausurado que o tempo apaga lentamente. Mas, às vezes, o que enterramos rápido demais não morre de fato. Afunda, fermenta e espera. Porque 30 anos depois, uma voz quebrará o silêncio. Uma freira, uma sobrevivente. E sua confissão não estará ausente, nem esquecida. Ainda é cedo naquela manhã. Cedo demais para os sinos tocarem, cedo demais para os cânticos se intensificarem. Apenas mais um dia. Só que não é um dia qualquer. Uma irmã, talvez a irmã Benedetta, talvez outra pessoa, as lembranças permanecem nebulosas, sobe ao primeiro andar para acordar as jovens noviças. Ela para abruptamente. Um frio estranho. Não o frio comum de corredores de pedra. Não. Algo mais profundo. Um frio no ar. Como se a temperatura tivesse caído vários graus, bem ali perto daquela porta. A do quarto de Ana, Maria e Lúcia. A maçaneta não gira. A fechadura resiste, trancada. Por dentro, primeiro detalhe. Inexplicável, ignorado, mas fundamental. É material, observável, inegável. A porta, que deveria estar aberta ao amanhecer, não está. Nenhuma chave funciona. As dobradiças terão que ser forçadas, mas mesmo antes de abri-la, algo se insinua. Um cheiro? Não é o incenso, nem as paredes úmidas, nem a cera fria das velas. É um fedor animal, um cheiro de carne podre, de cabelo queimado, de leite azedo e mofo velho. Ele gruda na garganta, penetra nas narinas, permanece nas vestes. Um cheiro que não deveria estar ali. Um cheiro forte demais para um quarto vazio. Quando a porta finalmente se abre, o vazio parece sugar o ar do corredor. O quarto está perfeitamente arrumado. Os lençóis estão dobrados, os guarda-roupas fechados, a cruz presa à parede. Mas algo está errado. As paredes estão escorrendo, literalmente.
Uma fina película úmida desliza entre as pedras. E no teto, listras pretas, como fuligem, traçam um círculo incompleto. Ninguém fala. Os rostos se fecham. Os olhares se evitam. É nas horas seguintes que outras coisas ressurgem. Memórias nebulosas. Impressões anotadas silenciosamente, mas nunca ditas em voz alta. Na noite anterior, várias irmãs no andar de baixo alegaram ter sido acordadas por um barulho estranho. Um cântico, disseram elas. Mas não um cântico litúrgico. Algo mais áspero, mais antigo. Um murmúrio em espiral, como uma ladainha, mas ao contrário, quase inaudível. Como se alguém estivesse rezando através de uma camada de terra. Uma única voz, depois várias, dissonantes, como bocas cantando sem línguas. Dizem que uma das irmãs, Irmã Clara, rabiscou em um caderno escondido debaixo do colchão. Eles cantam através das paredes, mas suas vozes não são mais as mesmas. Este caderno foi tirado dele em uma semana. Nunca mais reapareceu. Mas a cantoria continuou, não todas as noites, não em todos os cômodos, mas às vezes entre 2 e 3 da manhã o ar parecia ficar tenaz, como se o próprio convento estivesse prendendo a respiração. E nesses momentos era possível ouvir alguma coisa, um estrondo baixo, uma palavra repetida, uma palavra que ninguém conseguia traduzir. Nem para o latim, nem para o italiano, nem para nenhuma língua humana conhecida. Quando os mais novos começam a falar sobre isso entre si, a Madre Superiora intervém, com firmeza. O silêncio é a nossa força. A dúvida é obra do maligno. Qualquer menção a canto é proibida. Qualquer discussão sobre a câmara selada é proibida. 2 noviços que insistem são enviados para um retiro, um período de 7 dias de isolamento completo. Eles retornam pálidos, com os lábios rachados de febre e os olhos vazios. Uma proibição paira no ar, mais eficaz do que qualquer punição. Não mencione as mulheres desaparecidas, não faça perguntas. E, acima de tudo, não dê ouvidos quando tudo recomeçar, porque está começando de novo. Sempre no mesmo lugar, sempre o mesmo cheiro, sempre o mesmo som. Uma vibração baixa, quase inaudível, que atravessa o assoalho e penetra nos ossos. Algumas irmãs dizem ter sentido seus crucifixos esquentarem. Outras juram ter visto apenas uma vez uma sombra no final do corredor. Uma figura magra, imóvel, olhando fixamente, sem rosto. Mas nos arquivos oficiais, nenhum desses elementos existe. Nenhuma linha sobre a porta trancada, nenhuma palavra sobre o cheiro. Nada sobre os cânticos. O que a igreja não consegue explicar, ela apaga. O que a igreja não consegue controlar, ela enterra. E ainda assim, o muro se segura. O muro sabe. Irmã Clara era tudo menos instável. Com apenas 18 anos, era uma das noviças mais assíduas e também a mais quieta. Anotava cada leitura, cada oração, num pequeno caderno preto que guardava com muito carinho. Ainda não havia feito os votos, mas a Madre Superiora disse que já era uma alma talhado para o sacrifício. Era justamente isso que tornaria sua queda ainda mais preocupante. O desaparecimento das 3 irmãs a afetou mais do que aos outros. Era evidente em seus gestos, na maneira como ela orava por mais tempo, na maneira como ela olhava para o tabernáculo até suas pálpebras tremerem. Mas ela não falou. Não a princípio. Então, uma noite, ela se levantou gritando. Um grito brutal, animalesco, como se estivesse lhe dilacerando as entranhas. Foram as outras noviças que a encontraram encolhida aos pés da cama, com as mãos pressionadas contra os ouvidos, repetindo sem parar. Eles estavam se coçando. Eles ainda estavam se coçando. Naquela manhã, ela pediu para deixar o convento. Para não ser transferida, para sair, para sempre, era inédito. Uma noviça que renuncie ao seu treinamento é raro, mas possível. O que é menos importante é que ela se recusa a qualquer entrevista com a Madre Superiora, a qualquer despedida ritual. Ela deixou Santa Lúcia como alguém que escapa da prisão. Ela caminhou sozinha até a vila de Castelluccio. Assim que chegou, foi à igreja paroquial e pediu para ver um padre. O padre Lorenzo diria mais tarde que a menina estava branca como um sudário, tremendo. A princípio, ele pensou que ela tivesse sido atacada, mas o que ela disse não foi nada concreto. Ela sussurrou. Eles ainda estão lá, nas paredes. Eu os vejo à noite. Eles olham para mim, sem olhos. Eles sussurram, libertem-nos. E mais tarde, num sussurro, mas eu não acho que sejam mais eles. O padre a ouviu. Então chamou uma ambulância. Clara foi internada no hospital psiquiátrico de Spoleto.
O diagnóstico veio em poucos dias. Transtorno psicótico agudo, alucinações auditivas, desrealização, sintomas dissociativos. Ela nunca mais poderá pôr os pés no convento. Mas onde a história se torna opaca é nos detalhes do prontuário médico. Um dos psiquiatras, agora aposentado, declarou posteriormente, em uma carta não assinada, que a jovem demonstrava uma lucidez perturbadora. Ela falou de elementos muito concretos e recorrentes. Um gemido rítmico vindo da parede de sua cela sempre no mesmo horário. Visões precisas das 3 irmãs desaparecidas, com as quais ela nunca tivera contato próximo. Ela descreveu seus rostos com precisão. A pulseira quebrada de Lúcia, a pinta embaixo do olho esquerdo de Ana, as unhas roídas de Maria. Detalhes que ela não tinha como saber. O psiquiatra também menciona um detalhe preocupante. Clara arranhou as paredes do seu quarto ela mesma. Não com as mãos, com os dentes. Suas gengivas estavam sangrando. E isso não é tudo. Em Santa Lúcia, os outros noviços começaram a falar, suavemente, entre silêncios, ainda sussurrando, ainda com os olhos baixos. Disseram que à noite o ranger da madeira havia mudado. Que as paredes antes silenciosas pareciam suspirar. Às vezes ouviam o que pareciam passos, mas na pedra abaixo. As irmãs mais velhas as repreendiam. Se uma noviça falasse demais, era colocada em isolamento. Se outra anotasse seus sentimentos, seu caderno desaparecia. Com o passar dos dias, o silêncio se adensou. Tornou-se mais pedra do que as próprias orações. Um silêncio organizado, prescrito. Mas esse silêncio não apagou nada. Apenas permitiu que o medo se alastrasse. E acima de tudo, esse medo nem sempre estava ligado ao que as irmãs ouviam. Também vinha do que ela sentido um mal-estar difuso. Uma pressão constante. Como se algo os apertasse, noite após noite. Como se suas preces não se elevassem mais. Como se estivessem se chocando contra as abóbadas, reenviadas para suas gargantas. Uma irmã contou, muitos anos depois, que começara a ter um sonho recorrente. Caminhava por um corredor sem fim e atrás de cada porta ouvia choro. Mas quando abriu, não havia ninguém. Apenas o cheiro de carne e uma frase gravada na parede. Você não deveria ter entrado aqui. Esse tipo de sonho não é um argumento teológico, nem uma prova científica. E, no entanto, ocorreu com vários moradores, com variações perturbadoras. Todos viram portas, todos ouviram vozes. Ninguém conseguiu sair. Na realidade, nada de concreto, nenhuma morte, nenhuma evidência, apenas uma tensão crescente, uma lógica que não se sustentava mais, um convento que se tornara incoerente, e olhares que sistematicamente evitavam, a parede dos fundos do dormitório, aquele que ninguém tocou, que ninguém realmente limpou. Então, quando Clara foi internada, foi quase um alívio, como se prender quem havia falado silenciasse os demais, mas o medo não se calou. Ele simplesmente mudou de rosto. 8 de julho de 1994, 3 semanas após o desaparecimento. São 5h17 da manhã quando o silêncio do convento é quebrado. Uma noviça grita. Não um grito de surpresa, um grito puro, visceral. Do tipo que surge quando você vê o que os olhos recusam. Ela viera buscar a Madre Superiora para o serviço matinal. Ela abre a porta da cela e cai de joelhos. A Madre Superiora, irmã Eugênia, está enforcada. Literalmente, com um cordão de orações em volta do pescoço, amarrado ao suporte da viga central. Seu corpo balança suavemente acima do solo. Mas não é o enforcamento que dá calafrios às irmãs. É o que ela fez antes de morrer. No fundo da garganta, um rosário completo. As contas ensanguentadas transbordam de sua boca. Ela tentou engolir, conta após conta, até engasgar. A cena é de violência silenciosa. Nenhum sinal de luta, nenhum ferimento defensivo. E, acima de tudo, nenhuma explicação. A autópsia oficial concluiu que se tratou de um suicídio místico. Excesso de trabalho, culpa, colapso psicológico. Os termos são calmos, frios e reconfortantes. Eles tranquilizam aqueles que precisam, não aqueles que vivem dentro do convento, porque havia algo mais na sala. Na parede do fundo, aquela com vista para a ala norte desativada, há marcas de unhas, desenhadas verticalmente, e entre essas marcas, uma palavra, gravada, arrancada da pedra como se tivesse arranhado com força sobre-humana. 3 palavras. Eles estão lá. E abaixo, menor, quase apagado. Abaixo de nós. A cela é imediatamente selada pelas autoridades eclesiásticas. Um emissário do Vaticano, Padre Girolamo, é enviado naquela mesma noite. Um exorcista especialista em casos delicados. Ele chega em silêncio, não fala com ninguém. Inspeciona o local sozinho. E depois de 3 horas na cela, dá uma única ordem. Sele a cripta. Porque o que ninguém havia entendido até então era que a cela da Madre Superiora ficava logo acima da cripta abandonada,
Aquela cujo acesso estava bloqueado desde 1962. Aquela que não aparece em nenhum mapa moderno. Aquela que as mulheres mais velhas secretamente chamam de a barriga. No dia seguinte, a cripta foi murada com cal virgem. 3 pedreiros de Núrcia trabalharam sob a supervisão direta do padre Girolamo. Nenhum deles foi autorizado a falar com a imprensa, mas um deles, anos depois, confessaria parcialmente. Havia algo por baixo. Uma respiração, como se a pedra respirasse. Naquele mesmo dia, várias irmãs foram transferidas. Aquelas que testemunharam a cena, mas também outras, escolhidas sem explicação. Foram isoladas e dispersas para outros conventos. Algumas jamais retomariam seus votos. Uma delas, Irmã Rosa, cometeria suicídio 5 meses depois, com arame farpado, em uma abadia no sul. O convento entra oficialmente em um período de silêncio, uma medida rara imposta pelo Vaticano para aliviar as tensões espirituais. Sem visitas, sem cartas, sem missas públicas, o claustro se fecha sobre si mesmo, e esse silêncio, diferente dos anteriores, é ordenado de cima. Mas nesse silêncio, as irmãs restantes sentem algo mais, uma ausência pesada. Não a da Madre Superior, não a dos desaparecidos, não, uma presença invertida. Como se ao selar a cripta tivessem libertado o que estava ao redor. Alguns falam de doenças repentinas, enxaquecas que surgem ao mesmo tempo, sempre entre 3:12 e 3:08. Outros falam do cheiro de carne subindo pelas saídas de ar. Uma noviça vomita sangue, sem causa médica. Outra mutila a língua, convencida de que suas preces podem ser ouvidas. Mas nenhuma prova formal, apenas sinais, fragmentos, rachaduras na realidade. O padre Girolamo permaneceu lá por 3 dias. Depois desapareceu, sem dizer uma palavra, sem um relatório. O Vaticano diria mais tarde que ele havia sido designado para outras missões, mas ninguém sabia quais. A cela da Madre Superiora permanece murada, mas às vezes as irmãs juram que algo ainda arranha atrás da porta selada. Ao reabrir um caso de 30 anos, não se espera encontrar nenhuma evidência concreta, principalmente em um caso que o próprio Vaticano tentou encobrir com silêncio. E, no entanto, algumas coisas sobreviveram. Imagens, sons, palavras, fragmentos dispersos que ninguém realmente queria conectar. Até que um jornalista independente, Marco Bellini, decidiu, em 2011, desvendar o fio da meada. Bellini não era crente, nem sequer se interessava por assuntos religiosos. Ele estava investigando conventos abandonados para um projeto fotográfico sobre a memória dos lugares sagrados. Mas foi quando se deparou com a história de Santa Lúcia que se desviou do tema original, porque encontrou uma fotografia proibida nos arquivos diocesanos de Perúgia, filmado com uma câmera de filme antiga, mal enquadrado, um pouco desfocado. No entanto, o que mostrava gelava o sangue de todos que o viam. Podemos ver a cripta, antes de ser permanentemente murada. No centro, 3 formas humanas, muito finas, quase translúcidas. Não são claras, mas estão lá. E a postura é anormal. As cabeças estão voltadas para a parede, como se estivessem rezando, ou em adoração. Bellini confiou a fotografia a um especialista em imagem digital. Sem edição, sem truques. O negativo estava intacto. A análise espectral revelou um fenômeno térmico ao redor das formas, como se a pedra tivesse retido uma impressão. O laboratório concluiu. Anomalia inexplicável. Mas esse não é o único vestígio. Em uma segunda visita ao local, autorizada extraoficialmente por um ex-funcionário da paróquia, Bellini descobriu uma fita cassete abandonada em uma cela antiga, marcada, noite 17 de 295. A gravação começa com o som de passos. Então, por vários minutos, nada. Então, um som, muito baixo. Um cântico, não em latim, não em italiano. Uma voz feminina, rouca, lenta, como um sussurro arrastado, saturado de ecos. Bellini tocou a fita para 2 linguistas. Nenhum deles conseguiu identificar o idioma. A única palavra reconhecível apareceu 3 vezes. Triplo, uma variação da palavra latina para triplo, mas dita com uma voz distorcida, como se ela não fosse humana, ou não estivesse sozinha. Um exorcista aposentado, contatado discretamente, ouve a gravação. Sua reação é imediata. Ele tira os fones de ouvido, empalidece e sussurra. Não invoca a Deus, ele o imita. Ele se recusa a dizer mais. E então tem esse caderno, encontrado em um mercado de pulgas em Florença em 2017. Encadernado em couro preto, sem nome do autor. No interior, caligrafia trêmula, escrito entre 1994 e 1996. Na página 33, um trecho chama a atenção. Eles estão lá. A pedra os guarda. As paredes exalam sua fé invertida. Eles não dormem, eles esperam. A parede é fina, o ar os carrega. O caderno é atribuído à irmã Clara, a ex-noviça internada após sua crise.
Deveria ter sido destruído durante sua hospitalização, mas alguém o guardou. O texto é fragmentado, mas coerente. E o que é perturbador é sua precisão. Descreve o posicionamento exato das celas, dos condutos e até mesmo uma galeria subterrânea que os planos oficiais não mencionam. Uma galeria que ligaria a cripta a uma antiga capela desativada, agora em ruínas. Um grupo de exploradores urbanos italianos tentou verificar a existência desta passagem em 2019. Eles entraram ilegalmente no sítio arqueológico abandonado de Santa Lúcia. Um vídeo gravado com uma GoPro foi divulgado algumas semanas depois, antes de ser misteriosamente apagado. Mas um clipe foi preservado em um fórum privado. Ele mostra um corredor estreito e mofado, iluminado por um farol. Em certo momento, um som, luz, 3 batidas fortes. Então, nas sombras, uma forma fina e imóvel se move ao fundo, silenciosamente. O rosto não é visível, mas o que impressiona é o silêncio após sua passagem, como se o próprio som tivesse congelado. Por fim, o depoimento do padre Alfredo, coletado em 2020, completa esta série de evidências perturbadoras. Aos 86 anos, ele afirma ter recebido confissão de uma freira de Santa Lúcia em 1995. Ele não pode, segundo o sigilo, revelar o que ela disse, mas deixa escapar uma frase perturbadora. Ela não me contou sobre um crime. Ela me contou sobre um pacto e sobre um despertar. Um pacto, um despertar. É aqui que os elementos deixam de ser anedóticos, pois, tomados isoladamente, cada um poderia ser atribuído à imaginação, coincidência ou paranoia. Mas juntos, eles traçam algo diferente. Uma linha invisível, uma mensagem codificada nas paredes, nas pedras, nos gritos abafados. Algo foi visto, ouvido, sentido, documentado. E ainda assim, nada foi feito. Ou talvez tudo tenha sido feito para que isso não fosse conhecido. Antes de o convento de Santa Luzia se tornar este lugar silencioso de pedras frias, ele tinha outro nome. O de um eremitério medieval esquecido. Luz sagrada escura. A luz escura. Um paradoxo inscrito na pedra no lintel de uma potagora murada. É o século T. O local ainda não era um convento, mas uma cela de isolamento para penitentes visionárias. Principalmente mulheres, que a igreja suspeitava de receberem revelações não convencionais. Elas não eram condenadas nem livres. Eram colocadas ali a meio caminho entre o mundo e o silêncio. Eles eram chamados de os megafones. Poucos registros escritos mencionam este santuário, mas nos arquivos da abadia vizinha de Monteluco de uma crônica anônima mencionada em Vozes se ergueram na pedra. 3 virgens falaram de um fogo frio, de um anjo quebrado e de um nome que não deve ser pronunciado. O silêncio foi decretado e a terra foi selada. Um selo, uma terra selada. A galeria subterrânea mencionada no caderno da irmã Clara pode muito bem ser uma dessas áreas esquecidas. Não por acidente, mas por necessidade. Ao longo das décadas, os lugares mudaram de função. A peste negra atingiu a Itália no século XIV. E luz sagrada escura torna-se um refúgio para os moribundos. As paredes estão imbuídas de suas orações, seus gritos, suas visões. Disse que monges em transe viam silhuetas rondando entre os aposentos. Mas, acima de tudo, um nome se repete em vários fragmentos de texto. Lucienne. Lucienne não era santa. Ela nunca foi canonizada. Segundo a tradição local, ela era uma jovem reclusa na cripta, com os olhos queimados pela luz divina. Alguns dizem que ela falava dormindo. Outros dizem que ela nunca dormia. Uma passagem do seu livro das Causas da Escuridão, um manuscrito de 1521, menciona: a criança fala de uma trindade invertida, de uma canção ouvida quando a pedra respira. Ela recusa pão, bebe apenas água das paredes e ri quando rezamos. Seu nome foi então banido dos serviços religiosos, mas o eco de Lucienne sobreviveu, transmitido em segredo por algumas irmãs. Até 1733, o santuário foi convertido em convento. O nome mudou, Santa Luzia. Ironia? Ou uma tentativa de purificação? Alguns acreditam que a mudança de nome não foi uma homenagem ao santo mártir, mas uma tentativa desesperada de conter uma presença, de renomear o mal para apagá-lo. Mas um nome não é suficiente para apagar o que está escrito em pedra. Os primeiros anos do convento foram marcados por uma aparente calma, mas diversas cartas, encontradas em coleções particulares do Vaticano, evocam inquietação. Em 1789, a irmã Magdalena escreveu: os noviços acordam gritando, a parede do coro transborda, e o canto retorna, sempre no solstício, o solstício. Um momento de mudança, quando o dia e a noite disputam o trono. Este detalhe retornará muito mais tarde na investigação contemporânea. Mas desde o século XVIII, parece que o lugar tem sido pontuado por um ciclo invisível. Um sopro, um lembrete. Os arquivos tornaram-se cada vez mais dispersos no século XIX.
O convento fechou-se em si mesmo. Poucas vocações, poucas visitas. Tornou-se um mundo fechado. E é aqui que um nome retorna no diário de um bispo missionário em 1806. Irmã Benedetta ele a descreve como possuída pelo eco dos antigos. Dizem que ela esculpiu uma única frase na madeira de sua cela, repetida 100 vezes. A luz retorna e tem 3 faces, 3 rostos, 3 jovens, 3 desaparecimentos. O paralelo é perturbador, como se nessa repetição não houvesse um acidente, mas uma reativação. Um detalhe arrepiante emerge nas notas de restauração do convento escritas em 1889. Durante os trabalhos de drenagem, os trabalhadores descobriram uma sala circular parcialmente destruída sob a cripta. No interior, há um afresco parcialmente apagado pela umidade. Ele retrata uma mulher com bebê e as mãos abertas, cercada por 3 crianças sem olhos. Mas o mais perturbador não é a cena, é a inscrição em latim danificado que não existe esquecimento, apenas sono. Não existe esquecimento, só sono. Este passado há muito enterrado parece ter sido mais do que apenas um cenário histórico. É a raiz. O solo invisível onde algo brotou, algo lento, inteligente, silencioso. E se o convento nunca tivesse sido santificado? E se tivesse sido construído não para proteger, mas para conter? Sua voz tremia. Não pela idade, mas como se as próprias palavras se recusassem a sair. Seu nome era Irmã Rosa, de 83 anos, ex-aluna do convento de Santa Luzia, e a última a compartilhar uma refeição com as irmãs Ana, Maria e Lúcia, na véspera de seu desaparecimento. A entrevista ocorreu em um asilo religioso em Perugia, em 2017. Um jornalista freelancer, apaixonado por casos arquivados, a encontrou quase por acaso. Ela nunca havia falado, com ninguém, nem mesmo com seus confessores. Foram várias visitas, vários silêncios, até que ela sussurrou. Eles não estavam sozinhos na sala. Ele achou que tinha ouvido errado. Então ela repetiu, mais alto, mas com o seu olhar distante. À noite, no refeitório, olhei para eles e vi um espaço vazio. Como uma sombra, mas mais lenta. Permanecia atrás deles, como se algo os estivesse ouvindo. Irmã Rosa não estava senil. Ela ainda recitava salmos em latim. Seu olhar era límpido, mas assim que alguém mencionou aquela noite, algo dentro dela congelou. Ela disse, não foi um desaparecimento, foi uma oferenda. Quando lhe perguntaram o que queria dizer, ela não respondeu de imediato. Tirou da gaveta um cartão postal velho e amarelado. Uma imagem da Virgem, de costas, em frente a uma montanha. Atrás, em caneta azul, algumas palavras rabiscadas com uma caligrafia hesitante. A luz não vem mais, disse Ma. Ela surge do chão. Ela explicou que um mês antes de seu desaparecimento, as 3 jovens irmãs haviam mudado. Falavam menos, rezavam em momentos estranhos. E, acima de tudo, haviam se isolado dos outros. Disseram que as orações tradicionais não eram mais suficientes, que precisávamos ouvir, permanecer em silêncio e que havia algo para acolher. A irmã Rosa se lembrou de um detalhe específico. Certa noite, ela se levantou para beber água e encontrou a irmã Ana no corredor. Ela estava sozinha, de pé, de frente para a parede, com os olhos fechados, e ela estava cantando. Mas não era uma canção religiosa. Era como um sussurro ao contrário, uma respiração entrecortada, não humana, mas ela parecia em paz. Ela não ousou dizer nada, por medo, por obediência, por instinto. E então, na manhã do seu desaparecimento, o cheiro. Como ferro queimado, carne, mas fria, e aquele silêncio, um silêncio denso, grudava na pele. Quando lhe perguntaram por que nunca havia falado, ela começou a chorar. E sua resposta foi a mais arrepiante, porque me disseram que se eu contasse, eu também não ficaria mais sozinho. Aquele nunca foi identificado, mas a irmã Rosa falava como se a ameaça não viesse de um ser humano, como se o perigo não viesse do mundo exterior, mas de quem ouve quando certas palavras são ditas. Ela conclui a entrevista com uma oração estranha, que o jornalista nunca conseguiu traduzir. Ele a gravou. E linguistas consultados posteriormente identificaram um dialeto muito antigo, que misturava latim litúrgico, frígio e grego antigo. Uma ladainha perdida. Tradução aproximada. Que a pedra ainda durma, que o nome seja esquecido, que a luz não ouça. Rosa disse que aprendeu essa oração quando criança, sem nunca saber de onde ela vinha. E afirmou que suas 3 irmãs também a recitavam,
mas que no fim elas pararam. E foi então, segundo ela, que a parede começou a ouvir. Não houve mais entrevistas. Uma semana depois, a irmã Rosa foi encontrada morta enquanto dormia. A autópsia indicou parada cardíaca, clássico para a idade dele. Mas o que o relatório não menciona é que sua cama estava coberta de uma poeira fina, quase metálica, preta, e que na parede acima de sua cabeça traços de umidade formavam 3 círculos entrelaçados. Desde então, uma gravação de sua oração tem circulado em fóruns de investigadores ocultistas. Alguns afirmam que ouvi-la à noite induz sonhos. Outros dizem que dá uma sensação estranha, como se alguém estivesse nos observando de dentro da terra. Ela se foi, como os outros 3. E mesmo assim, ela voltou. Não imediatamente, não no dia seguinte, mas 22 anos depois, quase no mesmo dia. Era 2016. Uma mulher de cerca de 40 anos foi encontrada vagando em uma pequena estação de trem, abandonada perto de Spoleto, a cerca de 20 quilômetros do convento de Santa Lúcia. Ela não falava, não usava documentos, apenas um manto cinza, velho, quase monástico, e em volta do pescoço, uma medalha da Virgem Maria, escurecida pelo tempo. Seu DNA confirmou o impossível. Tratava-se da irmã Maria Albrizzi, uma das pessoas desaparecidas de 1994. Oficialmente concluiu-se que se tratava de uma fuga mística. Jornais locais mencionaram brevemente uma mulher encontrada após uma longa peregrinação. Nenhuma mídia nacional noticiou o ocorrido. Nenhuma conexão foi feita publicamente com o caso do convento. Mas as imagens do circuito interno de TV da estação, que nunca foram mostradas, contam uma história completamente diferente. Ela não estava sozinha. Vemo-la entrar às 3:10 da manhã. Seus passos são lentos, precisos, quase mecânicos, braços ao lado do corpo, o rosto inexpressivo. Ela atravessa a sala de espera vazia, para em frente a um banco velho e senta-se. Por exatamente 13 minutos, ela não se move. Então, sem motivo aparente, ela se levanta, se vira e olha diretamente para a câmera, como se soubesse, como se algo mais estivesse olhando através dela. A equipe chocada da pequena estação chamou as autoridades. Ela foi transferida para o hospital psiquiátrico interno. Lá, tentaram fazê-la falar. Os médicos notaram mutismo seletivo, um profundo estado dissociativo e estranhos distúrbios fisiológicos, baixa temperatura corporal, pressão arterial instável, marcas na pele em forma de círculos concêntricos na nuca. Mas foi no 3º dia que tudo mudou. Uma enfermeira relata que por volta das 4 da manhã, a irmã Maria começou a cantar em seu quarto. Não era um cântico religioso, era um murmúrio agudo e interminável, com sons guturais ao fundo, como se 2 vozes cantassem ao mesmo tempo, mas em direções opostas. E então ela falou, não para médicos, não para pares, mas para uma lâmpada apagada, para uma mancha na parede, para o que ninguém mais viu. Suas palavras eram desconexas, mas várias frases voltaram, repetidas vezes. Nós abrimos a porta. Ele já estava aqui antes de nós. Ele fala através de orações esquecidas. Um psiquiatra tentou fazê-la ouvir cantos gregorianos para acalmá-la. Sua reação? Um grito. Violento. Animalesco. Ela se retirou para um canto do quarto, encolhida, com os olhos revirados, gritando. Não é ele! Não é ele! Você não entende! Então, silêncio. Sem mais palavras. Até que ela escreveu. Certa noite, pediu papel e durante 3 horas, sem parar, escreveu um texto de mais de 60 páginas, numa língua que ninguém reconheceu imediatamente. As primeiras análises linguísticas revelaram uma mistura de latim corrompido, aramaico e um dialeto perdido da antiga Úmbria. Algumas palavras não constavam em nenhum dicionário conhecido, mas a estrutura do texto assemelhava-se a uma liturgia. Um trecho traduzido aproximadamente diz: quando a luz se esconde, a pedra se abre. Quando a oração se rompe, a canção desce. Aquele que ouve sem ouvidos será o portador. Desde aquele dia, Irmã Maria está internada em uma ala isolada de um hospital psiquiátrico sob um nome falso. Ninguém tem permissão para visitá-la sem autorização especial da diocese. Os arquivos foram lacrados. Mas um funcionário do hospital, anonimamente, teria dito:
Ela nunca dorme. Fica olhando para a parede, como se estivesse esperando algo voltar. E às vezes, no meio da noite, os outros pacientes ainda o ouvem sussurrando. Uma frase repetida várias vezes, como um encantamento. Restam 3. Só um voltou, mas todos continuam ouvindo.